Oi, pessoal. Capítulo 27 de Provérbios. Verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Nós vimos aqui no capítulo 16 que o homem pode fazer planos. A pessoa pode planejar. Mas nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. E sabermos que a última palavra sempre é de Deus. E quando a gente faz um planejamento, não devemos contar com o futuro ou contar vantagens, vitória antes da hora. Aqui ele fala de se gabar do dia de amanhã, daquilo que ainda não existe. Devemos ter humildade. Basta cada dia o seu mal. Podemos planejar, mas a certeza do amanhã pertence a Deus. 2. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Também falamos já sobre isso, que a honra que vem da própria pessoa não é honra. Vamos deixar que as outras pessoas reconheçam os nossos frutos. Porque um fruto, ele só tem o seu valor quando alguém usufrui da doçura, do sabor daquele fruto. Então vamos deixar que os de fora reconheçam, elogiem, nos deem a honra, que não seja os nossos lábios, que não sejam os nossos lábios, porque isso soa feio, é uma soberba, é uma presunção, não é bom. 4. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Pensa bem nisso. A gente já estudou também que a inveja apodrece os ossos. Aí tu pensa, é a pessoa que recebe a inveja ou a pessoa que é invejosa? Eu penso que as duas coisas. Nós devemos sempre estar atentos à inveja, aos invejosos, saber que existem pessoas malignas, pessoas interesseiras, pessoas traiçoeiras, mas nós também devemos vigiar para que nós não venhamos a cair nesse pecado de invejar, de cobiçar aquilo que não nos pertence ou aquilo que não é para nós. 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aqui é o significado assim, é muito melhor a gente saber da verdade, da realidade, não ter dúvidas, não ficar nada escondido, não ficar nada debaixo dos panos, debaixo do tapete. Jesus nos alertou que tudo que for falado aos sussurros escondidos vai ser proclamado dos telhados. E que aquilo que a pessoa fez no oculto vai se tornar público. Então sempre o que é verdadeiro, o que é franco, o que é transparente, o que é direto, sempre é melhor, mesmo que seja uma repreensão. Porque é mais bonito tu falar a verdade, ser sincero, repreender, do que tu fazer de conta, aparentar algo que não é verdade. 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Qual é a diferença entre uma pessoa qualquer, um conhecido, um colega e um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo, ele tem intimidade e liberdade para falar contigo, para te chamar à sensatez, à lucidez, à realidade. Leais são essas feridas
que um amigo verdadeiro faz. Dói às vezes, mas a gente agradece, porque a pessoa falou o que a gente precisava ouvir. Amigos são como sinais de trânsito, placas que nos indicam, que nos avisam, que nos alertam. Então é melhor isso do que o beijo falso, enganoso, do que aquela pessoa que a gente viu, né, no outro capítulo, dissimulada, fingida, que faz de conta que é uma coisa e não é. Então, melhor são essas feridas que um amigo verdadeiro nos causa do que aquela pessoa que só fala o que tu quer ouvir. Sabe, tapinha nas costas? Isso não é bom, não. 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Aí tu pensa assim, Salomão, com toda a riqueza, com todo o poder, com toda a ocupação de rei, ele tinha amigos. E ele cultivava amizades, porque desde o início a gente vê que em Provérbios tem muitas advertências, conselhos, lembretes, provérbios sobre a amizade, sobre os amigos. E aqui é tão lindo, porque compara uma amizade a algo que alegra a nossa vida, que perfuma os nossos dias. Nós temos a nossa dimensão da alma, que ela é muito abençoada por amigos verdadeiros. Temos nossa família? Sim, mas os amigos são tesouros, são presentes que Deus nos dá. Amigos verdadeiros são mais chegados que um irmão, nos acompanham a vida inteira. Muitos, desde a infância, estão conosco, como eu digo, nos dias de sol e nos dias de chuva. E aqui Salomão está dizendo que assim como o óleo e o perfume alegram o coração, quer dizer, enchem a nossa alma de contentamento, de prazer, os amigos também. Como é bom um amigo, como é bom uma visita de um amigo, de uma pessoa querida, como é bom ter amizades, e que bom que nós possamos ser também amigos, né? Porque para ter amigos é necessário ser amigo. E aqui fala sobre o conselho que a gente estava falando antes. Muitas vezes o amigo vai ter que nos falar a verdade, claro, com amor, com carinho, com doçura, com brandura, com consideração, com jeitinho de amigo, pra gente não se ofender, pra gente não ficar envergonhado, mas vai falar. Vai falar. E isso, olha o que está dizendo. Isso vai ser como uma doçura, uma coisa gostosa, uma coisa saborosa, uma alegria para a vida. Então, quando tu colocar um perfume, né, tu pode lembrar, assim como eu estou usando esse perfume que eu gosto tanto, os meus amigos na minha vida também são como perfume. 10. Não, de novo, amigo. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Aqui tá falando de gerações, de famílias, né? E isso é bem verdade. Quando meu pai faleceu, nós vimos isso. E outras pessoas também. Como os filhos dos amigos do meu pai honraram a memória, né? Dos familiares, entende assim, o pai já tinha falecido, mas os filhos honravam, e vice-versa. A gente percebe que não é porque uma pessoa faleceu, né, não está mais entre nós, que tu vai esquecer aquela amizade ou tudo que aquela pessoa representou na vida dos teus pais. E eu me emocionei muitas vezes por ver pessoas darem testemunho, né, do que o meu pai significou na vida do pai daquela pessoa, né? São gerações.
Então, assim, a gente deve também honrar isso. Não é porque os mais velhos se foram que nós não devemos preservar e manter os relacionamentos, né? Então, olha, é bem isso. Não abandone o seu amigo e nem o amigo do seu pai. 11. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O que estamos fazendo aqui? Todos os dias, buscando sabedoria para saber dar uma resposta correta. Porque os maiores desafios que nós temos no dia a dia são os nossos relacionamentos. Muita alegria vem disso e muita tristeza e frustração. Então, que a busca pela sabedoria nos ensine a nos relacionarmos melhor. E aqui fala dos que nos afrontam, porque às vezes tem pessoas que parecem que provocam, que elas querem ver a gente perder os cadernos, como a gente dizia na escola. E aí vem a sabedoria e diz, não vale a pena, não perde teu tempo. 15. Lá vem ela, a mulher, aquela rixosa, briguenta, difícil. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Quer dizer, é tipo impossível fazer ela parar de falar, de perturbar, de incomodar. Uma mulher desequilibrada, uma mulher histérica, né? É esse tipo de mulher que Salomão queria ficar bem longe. 17, nós já falamos sobre esse também e tem a ver com amizade e com relacionamento. O ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou o ferro se afia com o ferro e o homem é o seu amigo, dependendo da tradução. Significa que as pessoas no dia a dia, no passar dos anos, uma vai afiando a outra, uma vai melhorando, lixando, aparando as arestas, nos melhorando. Os relacionamentos, as amizades, o convívio social faz isso com a gente. Por isso que é tão triste uma pessoa isolada, uma pessoa solitária, uma pessoa que, entre aspas, não se mistura. Porque daí ela não evolui, ela não desenvolve, ela não cresce, ela não aprende. 21. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Também falamos sobre isso aqui. A humildade precede a honra e a soberba, o orgulho, a queda. Então, quando a gente é elogiado, quando alguém nos reconhece, devemos agradecer, né? Mas manter o coração puro, manter o coração humilde. Porque o valor não está em nós, né? Nós devemos sempre levar o louvor, a adoração, a glória para Deus. Porque todo bem, todo o dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das Luzes. Muito obrigada por este capítulo 27. Esses foram os meus destaques. Amanhã, capítulo 28 de Provérbios.